O pai dos fiéis. Estou falando de quem? De Abraão. Abraão, que ele estava em certo lugar, Ur dos Caldeus, e Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, e ele não vacilou, ele seguiu. Aquele era só o início da sua fé em Deus. É igual nós, irmãos. Quando iniciamos a jornada, temos uma fé pequena. E aos poucos, no contato com o Senhor Jesus, vai acrescentando a nossa fé. Primeiro tópico, o pai dos fiéis. Por que o patriarca Abraão é conhecido como pai dos fiéis? Em Gálatas 3, de 6 a 9, diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. É muito lindo, né, irmãos? A confiança que Deus coloca na gente. E o que nós precisamos fazer? Corresponder à medida que Deus vai dando provas que está ao nosso lado. Isso é diariamente, cada segundo, do ar que nós respiramos, tudo vem de Deus. O final da primeira notinha diz o seguinte, último parágrafo: o local em que se construiu o templo já era muito tempo antes considerado um lugar consagrado. Foi ali que Abraão, o pai dos fiéis, revelou sua disposição de sacrificar o único filho em obediência à ordem de Jeová. Ali Deus renovou o pacto de bênção com Abraão, que incluía a gloriosa promessa messiânica, a raça humana de libertação por meio do sacrifício do Filho do Altíssimo. Isso quer dizer, queridos, que aquilo que fez Abraão lá no Monte Moriá foi uma miniatura do que aconteceu com Jesus no Calvário. Pergunta B. Como a promessa da semente revela a pregação do Evangelho ainda no tempo de Abraão? Gênesis 22, 15 a 18. Então o anjo bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Só bênção, queridos. Essa notinha é bem concisa. Renovou-se este mesmo concerto com Abraão na promessa: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra.
essa promessa apontava a Cristo. Abraão a compreendeu e confiou em Cristo para o perdão dos pecados. Essa fé é que lhe foi atribuída como justiça. A aliança com Abraão também manteve a autoridade da lei de Deus. A última pergunta. Por que Abraão foi escolhido como receptor do Evangelho, quando muitos outros naquela época não foram? Olha que coisa linda, irmãos. Aqui nós notamos que a lei já existia muito antes do Sinai. Olha só. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, queridos, vemos que tudo contribuiu pela fé que Abraão tinha em Deus para que ele fosse até hoje considerado o pai da fé. Mais a notinha. Abraão creu em Deus, como sabemos que ele creu de fato? Suas obras confirmavam o caráter da fé que tinha, e sua fé lhe foi atribuída como justiça. Podemos dizer que Abraão é um herói nosso. Por isso que ele está na galeria, lá em Hebreus 11. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.